Cruzeiro querido, não combatido, jamais vencido. Era muito grande, cara. Se não tivesse nem... Alô, alô, muito boa tarde. Nosso Globo Esporte já começou e estamos com o mercado da bola quente pelando, viu? Nossa central vai te contar tudo sobre as negociações que estão rolando, quem é que pode estar saindo, quem é que pode estar chegando no seu time. A nossa primeira parada será na Toca da Raposa para conversar com o Rodrigo Rocha. Ô Rodrigo, o acerto entre Cruzeiro e Dudu teve mais um passo importante. Conta todos os detalhes pra gente, meu velho. Muito boa tarde. Muito importante, amigo Marcelo Lages. Boa tarde para você e para você que nos acompanha no Globo Esporte. O que faltava aconteceu. O Dudu rescindiu com o Palmeiras, era o que o Cruzeiro aguardava. Cruzeiro e jogador já tinham tudo muito bem conversado, o acordo já estava encaminhado, mas faltava esse detalhe para eles poderem finalmente sentar e conversar para assinar e alinhar tudo direitinho do acordo. A gente lembra que a ideia é fechar com o Dudu pelas próximas 3 temporadas. Ele que faz 33 anos agora no início de janeiro e vai voltar ao Cruzeiro depois de 12 anos longe da Toca da Raposa. Outro reforço importante, o Gabigol, a gente tem conversado aqui sobre ele também. Notícia quentinha do Gabriel Duarte, que cobre o Cruzeiro no GE. Globo. Gabigol já está procurando casa em Belo Horizonte. Ele está curtindo férias no Japão, mas pessoas próximas a ele já estão de olho numa casa aqui na cidade. A gente lembra que ele está acertado com o Cruzeiro, mas só deve assinar no ano que vem. Por aqui a gente segue com a Central de Mercado e o Pedro Rocha vai contar todos os detalhes pra gente. Fala Marcelo Lages, tudo bem? Um abraço pro amigo, para todo mundo ligado no Globo Esporte aí em Minas Gerais. Detalhe importante, o Wendel também interessa ao Cruzeiro, então o Cruzeiro e São Paulo travam essa disputa. Menino Lages, um abraço para você, meu amigo. Já o Cruzeiro ainda tinha motivos para lutar. Precisava vencer o italiano Trentino, pentacampeão mundial, para ter chances de se classificar. Difícil, viu? Mas antes do jogo, uma pitada de esperança. O Trentino foi com o time quase todo reserva. É bom que o Cruzeiro aproveite essa situação. E aproveitou. Ace do Matheus Brasília! Vamos para o quinto e decisivo set. E não é só no saque que o Matheus Brasília se garante não, tá? O cara é meio ninja também. Se pegou foi no cabelo do Brasília. Como ele não tem cabelo, não pegou no Brasília. Jogão de 5 sets e 3-2 pro Cruzeiro contra um dos melhores times do mundo. Hoje, o Shadabiades do Irã e o Ciudad Vôlei da Argentina se enfrentam. Uma vitória dos argentinos garante o Cruzeiro na semifinal. E o sonho, a chance do Cruzeiro de avançar à semifinal está mais vivo do que nunca. Mas antes disso, vamos começar com um assunto quente aí. Hugo Eduardo, Palmeiras anunciou a rescisão com Dudu. Bebel, e durante o programa eu vou repetir isso algumas vezes, que ontem eu falei que a gente é muito movido a polêmicas, né? Eu sei que aquela situação do Dudu no meio do ano deixou muito cruzeirense chateado, mas Dudu é um cara que movimenta o mercado. E naquela situação, ele viria por um preço que eu falei assim, misericórdia nesses valores. E agora, vem de graça pro Cruzeiro, né? Claro, de graça que eu digo assim, você vai efetuar, tem salários altos, valores a serem cumpridos em termos de luva. Mas já bateu o martelo que veio? Então, Bebel, eu acho que não teria outro destino pro Dudu nesse sentido, porque onde a fumaça a fogo, já ouviu isso? Sim. Mas é um incêndio muito grande ainda nesse mais negócio. que você tá de bombeiro hoje, você não vai... Esse fogo você não vai apagar. Mas não foi desse sentido, não. Mas o fogo tá muito alto nesse sentido. Independente da gente concordar se o Dudu vem ou não pro Cruzeiro, se você é a favor ou contra, é um nome que movimenta o mercado. É um nome do qual você vai virar e falar assim, opa, tá chegando no Cruzeiro, e os outros times vão pensar assim, pera que é um jogador que tem uma história a ser levada em consideração no futebol brasileiro. Acho que passa muito por isso também, da gente entender que tá na hora da gente começar a cobrar sempre, mas acalmar os nossos ânimos e deixar que as coisas possam acontecer. E evidentemente que tudo correndo bem, o ano que vem levanta o sarrafo para cobrança. Porque eu já tenho o treinador, certamente o treinador participará dessas contratações, os nomes que vêm são nomes muito grandiosos no futebol brasileiro. Então, havendo alguma coisa errada, meu amigo, se der ruim, pode ter certeza que a cobrança vai ser lá em cima também. Olha, a gente vai
desmembrar toda essa história e lembrar pra você dessa novela Dudu, até Mas porque... você vai ter aquele capítulo de 2019 que ele faz o creu na bandeirinha, assim, bum, explode bomba. Eu gosto de gente que joga pedra, mas esquece que tem telhado de vidro. Porque teve gente que saiu do Mineirão assim, ó, vontade de morrer, de deitar e nunca mais acordar na vida. Já teve tragédia do outro lado aí também. Aquele jogo de dezembro do Dudu, pum! Já teve tragédia também. Inclusive eu descobri que o apelido dele é Duda, ele nunca contou pra nós. O meu é Hugo Eduardo Duda. Duda? É Duda e Nego na minha família. E nós Duda. tivemos, inclusive, acompanhando a repercussão, né, dessa saída do Dudu do Palmeiras, muitos palmeirenses insatisfeitos com a forma como o Dudu foi tratado. E também tivemos cruzeirenses, alguns satisfeitos, mas outros insatisfeitos com a forma como a qual o Dudu tratou o Cruzeiro em algum momento aí de possível vinda e depois Hoje desistência. ainda divide opiniões, Bebel. Ainda divide opiniões. Divide opiniões. O Vitinho daqui a pouco, inclusive, vai trazer toda essa novela e resgatar essa história pra gente, mas muito do que o Gão já está comentando tem a ver com a proximidade que o Alexandre Matos tem aí do Dudu, né? Essa amizade aí, Gão, ela favorece perdoar o passado e trazer o Dudu de vez pro Cruzeiro? E isso tem dois pontos, um positivo e um negativo. O ponto positivo, Dudu chegar no Cruzeiro, arrebentar, e aí o que aconteceu nesse ano de 2024, ficar com uma pedra em cima dele e tá tudo certo. O outro ponto é Alexandre Matos ser próximo do jogador e trazer ele, e existe sim, tá, Alexandre Matos? Uma galera que costuma falar assim, porque é amigo, porque é brother, tá trazendo por causa disso, por causa daquilo e tal. E querendo ou não, meu amigo, isso realmente também repercute, e repercute bastante nesse sentido. E aí a cobrança sobre você vai ser umas 10 vezes mais se a coisa não funcionar. E aí vamos colocar aí alguns números da carreira do Dudu, vamos analisar aí o Gão. Não, se você for olhar, por exemplo, os números dele, são bons. Na época do Cruzeiro, há de se levar em consideração. Na época do Cruzeiro, né? Além de ser sem juízo, também era novo, estava vindo da categoria de base ainda. O Cruzeiro tinha um elenco com o Thiago Ribeiro, com o Montijo, Roger Flores, uma galera que estava realmente ali na frente, o Dudu ainda começando a dar seus primeiros passos no futebol. Então são números realmente muito baixos, né? 25 jogos, 2 gols, 2 assistências. Mas no Palmeiras foi realmente o time onde ele se consolidou. Ganhando Libertadores, ganhando Copa do Brasil, ganhando Brasileiro, sendo um jogador importante, escrevendo a sua história. Mas mais do que isso, a gente tem o Cássio, que é um jogador consagrado já pelo futebol paulista, pelo Corinthians, confirmando a chegada do Dudu. É um jogador consagrado já no futebol paulista também, no Palmeiras. Se confirmar o Gabriel Barbosa, é um jogador também consagrado, mas que precisarão ainda confirmar e escrever a sua história também com a camisa do Cruzeiro. É sobre isso que eu falo. Levanta o sarrafo das contratações, se confirmar todas elas, mas também eleva o nível de cobrança do torcedor cruzeirense sobre a diretoria. E deve ser o ataque mais caro do Brasil, considerando o Gabigol perto dos 3, Dudu perto dos 2, Matheus Pereira, não tô nem contando. Não, até o Caio Jorge. Até o Caio Jorge também veio da Europa, ganhando em euro. Esse é o ataque mais caro do Brasil. Respondendo a bruxa de Blair ali, que tá falando com a gente ali. Tá igualzinho a bruxa de Blair. A freira. A freira, melhor. Credo. Eu acho que o cruzeirense da bancada inteira é o que termina com melhores expectativas e melhor perspectiva. A gente realmente, esse ano foi terrível. A gente começa sendo eliminado vexatoriamente na Copa do Brasil pelo Souza. E aí perde o Campeonato Mineiro da forma que perdeu. E o tempo confirmou aquilo que eu falei, que não foi mérito do Milito, não. O Milito fez o básico naquela final. Na hora que tira um jogador que fez o gol ali, o Larcamon, e chama o Milito pra cima, o Milito fez o que todo treinador faria. Falou assim, mano, você me chamou muito cedo pro jogo pra cima, e o Larcamon foi covarde naquele jogo. Essa é a palavra. Ele foi covarde. O Cruzeiro perde o Campeonato Mineiro, começa bem o Campeonato Brasileiro, e aquela primeira fase ali do Campeonato Brasileiro dá uma perspectiva falsa pra gente que poderíamos chegar um pouco mais adiante. Mas aqui eu falava, eu não sei, porque esse time é muito limitado. Chegam os reforços. E ao mesmo tempo, Pedro Lourenço pega a SAF do Ronaldo, compra a SAF do Ronaldo. E aí tem aquele restante de ano, chegamos à final da Sul-Americana, de uma maneira aos trancos e barrancos, mas é o time que termina com uma boa perspectiva para 2025, com os melhores nomes no mercado sendo citados por aí e muito comentado por todo mundo por aí. E dividindo opiniões. Hoje o cruzeirense ele tem o prazer de falar assim, ó, Gabigol. Não sei se o Gabigol é uma boa.
Entendeu? Ah, Dudu. Não sei se eu concordo com o Dudu. E eu respeito a opinião de quem concorda e quem não concorda. Mas acima disso, além da minha opinião, que eu também não sou a favor da permanência do Fernando Diniz, mas já que ele vai ficar, eu vou defender e vou proteger para que dê tudo certo na temporada. Ainda assim, você tem que entender o seguinte, é um time que já tem o treinador, tem perspectivas, aporte financeiro e pode ter um ano de 2025 muito melhor. Entretanto, o nível da cobrança, se der errado, irmão, nossa senhora. Agora, é lá em cima. Nandinha, qual... Maravilha. Agora, Supermercado Celeste aí, o Gão, tá agitado, mas agora na mira do Grêmio e do São Paulo, com maiores probabilidades aí para o Grêmio, que o São Paulo também já tá mirando em outro lateral, o Marlon. A informação que eu tenho é que parece que o Pedrinho vai lutar pela permanência do Marlon, né? Que vai deixar, porque ele é um jogador que parece que se adequou ao pensamento do Fernando Diniz. Eu acho que, na verdade, nessa reta final do Diniz, ninguém se adequou ao futebol do Diniz e eu acho que precisa melhorar muito esse meio-campo, principalmente a saída de bola e a zaga, jogadores com essa característica. Mas a informação que eu tenho é que o Pedrinho vem pesado para o Marlon não sair do Cruzeiro. Agora, Gão, daqui a pouco nós vamos contar cada detalhe sobre essa novela envolvendo o Dudu, mas só colocando aí já em arquivo, né? Você já está acompanhando aqui com a gente que o Palmeiras anunciou a rescisão do Dudu. Pode colocar imagens, por gentileza, meu time, de alguns arquivos aí do Dudu. Vamos contar a novela, por que está dividindo opiniões a chegada do Dudu, tanto de cruzeirenses, também os palmeirenses não gostaram, aparentemente, em sua maioria, dessa saída. Sim. Mas, ao que tudo indica, vem mesmo para o Cruzeiro, né? Naquele primeiro momento, eu achava muito caro os valores do Dudu, ainda não acho barato os salários, mas teve uma queda significativa sim, mas viria por um valor, teria que passar um valor para o Palmeiras, para o Dudu poder vir aqui para o Cruzeiro, e agora ele vem de graça, já que foi rescindido o contrato, então não há uma negociação diretamente com o Palmeiras, isso facilita a situação. O que é que divide a opinião dos torcedores? Divide a opinião a condição física do Dudu. Algumas pessoas colocam em xeque, por exemplo, o joelho dele, será que ele vai render como ele rendia antigamente? É necessário lembrar que o Dudu, que jogou ali aquela temporada 17, 18, 19, 17, eu preciso me recordar ainda se ele já estava no Palmeiras nessa época. Ele tem uma saída e volta, aí por isso que eu estou me confundindo nessa situação assim. Mas o pessoal precisa entender o seguinte, realmente não é mais aquele Dudu daquele vigor físico daquela época, mas é um jogador de experiência, um jogador que movimenta o mercado. Só de você falar sobre o nome do Dudu vindo para o Cruzeiro, aí você percebe que o mercado já começa a falar assim, opa, tem algo acontecendo no Cruzeiro sim. Dividir opiniões por aquilo que aconteceu no ano passado, nesse ano, desculpa, perdão, não terminou ainda o ano de 2024. Sobre a saída dele, que depois ele deu para trás, a Leila acabou falando que também tinha ficado chateada, porque ele tinha dado a palavra para ele em algumas situações, e aí o cruzeirense realmente fica um pouco mais ressabiado em relação dessa situação com o Dudu. Mas é necessário falar que é um jogador que tem história no futebol brasileiro, ainda assim, vindo para o Cruzeiro, precisa se confirmar e fazer a história dele com a camisa celeste. Ô, Gão, antes da gente entrar na novela Dudu, que o Vitinho vai contar todos os capítulos dessa novela, tem uma imagem surpresa aí? Pode colocar. São os pais do Gabigol em BH? O que mais rodou a internet nessa noite foi essa foto aí. Hoje de manhã todo mundo amanheceu com os pais do Gabigol ali, próximo de um hotel na região aqui da Savassi, né, dando rolezinho, deve ter ido pro jantar, né, e tal, não sei, de repente vieram conhecer Belo Horizonte, falaram que Belo Horizonte é uma cidade bonita. Às vezes o América tá contratando o pai do Gabigol, tem que tá cabendo o orçamento do América. Ai, não dá ideia não, Fael, não dá ideia não. O América escuta. Depois do Moisés ter passado aqui. Pelo amor de Deus, não dá mais ideia maduro? não. Mas assim, não sei se vocês repararam, tem como voltar a imagem, não tem, né? Aqui, ó. A imagem lá atrás estava escrito assim, Casa do Corinthians, não era isso? Tava lá, 3547, Casa do... Ai, cortina, né? A chegada do Corinthians. Aí, você também tá passeando. Além de fubanga, é cega. Além de o quê? Fubanga. Você não pode tratar sua amiguinha assim, que vocês estão dividindo o mesmo teto. Agora vamos... 3547 7070. Liga lá e conversa com o Corinthians. Ganhou o merchan, passa aqui a cortina. Vamos embora. Pra novela, Dudu? O retorno do Dudu ao Cruzeiro já se arrasta há um tempo, né? No dia 15 de junho, ele chegou a ser anunciado pelo Clube Mineiro num acordo de praticamente 22 milhões de reais. Era aguardado em Belo Horizonte para fazer exames médicos. Só que o atacante sofreu pressão de uma das torcidas organizadas do time paulista e se recusou a vir para o clube.
mesmo com um pré-acordo entre as duas partes. O Cruzeiro desistiu do negócio, soltou uma nota nas redes sociais criticando o jogador, falando que queria contar com atletas de palavras e compromissados. A Leila Pereira, presidente do Palmeiras, também criticou o camisa 7 por descumprir o combinado. Desde então, o Dudu teve dificuldades na equipe paulista. Entrou em campo 18 vezes. Não fez nenhum gol e não deu nenhuma assistência. Ao fim desta temporada, o atacante rescindiu o contrato com o Palmeiras. O clube postou uma nota nas redes sociais o agradecendo pelos títulos conquistados. Foram 12. E por ter sido o atleta que mais vestiu a camisa palmeirense no século, com 452 partidas. O jogador também postou uma foto já começando a se despedir do time. Agora, aos 32 anos, o Dudu tá livre no mercado. Recebeu de novo uma proposta do Cruzeiro bem menor do que a feita no meio do ano. E tem tudo, finalmente, para retornar ao clube que o revelou depois de 13 anos. Pois é, Bebel, aquilo que eu falei há algum tempo também é que o Dudu, quando ele estava no Cruzeiro, ele ainda era um garoto a construir a sua carreira e ele participou de um elenco onde tinha Montijo, Thiago Ribeiro, Roger Flores, um elenco que em um determinado ano, inclusive, faz uma passagem interessante pelo Campeonato Brasileiro, né? Aquele Campeonato Brasileiro 2010, no qual nós somos vice-campeões brasileiros. Depois ele se consolida no Palmeiras. Tem um período em que ele sai do Palmeiras, depois volta e continua a sua história no Palmeiras. Semelhante ao Cássio e semelhante ao Gabriel Barbosa, se confirmar realmente a vinda dele ao Cruzeiro. Eu acho que tem grande dificuldade que aconteça algo diferente disso por todos os sinais que estão acontecendo. Ainda assim, chegando, o Dudu, ele precisa se confirmar enquanto jogador do Cruzeiro. Precisa escrever a sua história. Esses jogadores chegam com nome, assim como o Cássio chegou, mas o nível de exigência e de cobrança vai ser muito alto sobre eles. O Cruzeiro vem recebendo algumas sondagens no mercado, buscando definir o destino de atletas que dificilmente vão continuar. Jogadores que estão retornando de empréstimo, e aí vamos ver o que o Cruzeiro vai conseguir recolocar no mercado ainda neste mês de dezembro. Quem não conseguir clube terá que se reapresentar no dia 9 de janeiro. Aí fica a dúvida se algum desses atletas, algum aí vai ficar à disposição para esses jogos iniciais do Campeonato Mineiro. Porque o Cruzeiro viaja para a pré-temporada no dia 6, o último amistoso é no dia 18, o Cruzeiro então volta no dia 19, dia 19 já tem jogo, aí é um fato que o time não consegue. E na quarta-feira seguinte, no dia 22, o Cruzeiro volta 19. Na quarta-feira já tem jogo, que deve ser lá em Brasília, no Mané Garrincha, comando do Atlético. Então, esses primeiros jogos aí, o Cruzeiro está estudando o que vai fazer. O calendário, ele foi antecipado, tanto que o Brasileirão começa em março, por causa do Super Mundial de Clubes. E aí o Cruzeiro vai definir essa questão e talvez alguns garotos vão estar ainda na disputa da Copa São Paulo, da Copinha. Então, vamos aguardar dos jogadores emprestados. Quem tem os futuros definidos? O Papagaio, comprado pelo Kyoto Sanga do Japão, e o Neto Moura, comprado pelo Mirassol. Além disso, tem o João Pedro, que está emprestado ao Mirassol até o final do Campeonato Estadual, e tem o Robert, que está emprestado ao Copenhague, da Dinamarca, até a metade do ano que vem. Então o Cruzeiro vai ter que achar uma situação para Rafael Cabral, tem que ver a questão do Ian Lucas, que disputou a Série B com o Goiás, o Matheus Davó, o Lucas Oliveira, zagueiro. Falaram aí de uma sondagem do Vasco, mas isso não virou proposta até o momento. E o Palácios. O Palácios, a informação que a gente tem é que a Portuguesa tem interesse no atleta. Portuguesa que vai disputar a elite do Campeonato Paulista, e aí seria uma possibilidade. Vamos aguardar mais informações. Enquanto isso, a diretoria no mercado buscando jogadores para reforçar
a equipe. Já falamos aí de Gabigol, de Dudu, de Christian. Cruzeiro atrás de um lateral direito, atrás de zagueiro, atrás de jogador de beirada. Até sobre Dudu, é uma outra questão que a gente precisa analisar. Como o Cruzeiro enxerga o Dudu. Ele ainda não assinou, é importante a gente dizer isso. Tem uma negociação muito bem encaminhada. Outros clubes estão aparecendo aí na jogada, mas o Dudu tem um compromisso de agora sim cumprir e voltar à toca da Raposa 2. Mas enquanto não assina, a gente vai seguir naquela cautela, porque já estamos aí vacinados, né, quanto a essa questão. Mas é fato que o jogador ainda está nos Estados Unidos, vamos ver quando ele retorna e se vem a Belo Horizonte neste final de ano ou somente na